Foi a adoração ao nosso Deus, pedindo para que você se acalme aí nesse momento. Pedindo para que você fique de pé, a gente começar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, né? Vivo, com saúde, podendo adorar em nome do Senhor. Isso é um privilégio, Deus, né? Que a gente possa adorar o Senhor com esse entendimento, sendo grato a Deus porque Ele nos escolheu. Porque diz que nós somos povo amado, povo escolhido, por causa da graça e da misericórdia do nosso Deus. Oremos. Pai querido e amado, nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, pela vida de Jesus derramada nas nossas vidas. Obrigada porque nós podemos louvar o Senhor e dizer o nome do Senhor, por causa da obra maravilhosa de Jesus. Obrigada, Senhor, por ter escolhido pagar o preço em nosso lugar. Obrigada, Senhor, porque nós somos seus filhos, filhos amados. Somos povo do Senhor, escolhidos pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que aceite nosso louvor, adoração. Reconhecemos que somos imperfeitos, Senhor, mas o Senhor, Deus que é perfeito, pode fazer nova todas as coisas. Então pedimos isso ao Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, para fazermos tudo em nossas vidas de acordo com a tua vontade. Daí nós vamos declarar agora, Senhor, através desse louvor que diz que o Senhor é soberano e que o Senhor reina antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, assim nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve, que está aqui nesse lugar. Amém.
Nós queremos nesse momento louvar e agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes, né? Dizer às nossas irmãs queridas que estão ali no fundo, que vocês são muito bem-vindas. Para a gente é uma alegria tê-las aqui. É bom que a gente está aqui pertinho da casa de vocês. Quando quiser sentir o desejo, viu? A casa também é de vocês. Gostaria que vocês ficassem de pé para a igreja poder conhecer. Eu sei que o rosto delas não é estranho, elas já vieram aqui outras vezes. Mas a gente quer, como igreja, se alegrar, a gente dá a presença de Deus com a presença de vocês aqui. Então, como é que a gente fala? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Pode ser, traga a gente. E se quiser, Fique com a gente. amém. Glória a Deus. É moedinha aí, mandou, né? Leda, Dinha é a Dinha azul, Leda é a de rosa. A dona Conceição já é de casa, né? Já vocês aqui, ela chegou e disse que alegria, mesmo vezes. Né? Não, de jeito nenhum. A gente vai dizendo a Conceição também, que é para ver se ela vem todas as vezes, sabe? Todo domingo. Caprichando, Conceição é a mãe da nossa amada Josi, nossa pastora aqui, nossa preletora. Viu que Deus deu assim a honra, né, dona Conceição, de ter essas meninas aí, poder ter essa família, né? A herança de Conceição é a família delas, são suas filhas, e chegando, né? Guilherme. E fique em pé aí, Conceição, que as meninas também ali no fundo nunca te viram, não conhecer agora. Essa princesa é mãe de Josi, viu? Seja bem-vinda! Volte sempre! Se quiser! Amém, glória a Deus! Está intimada. Convidar a Derrama nesse momento para nós amigos. Graça e paz. Amém? Amém? Olha. Como foi anunciado e vem sendo anunciado, mês de maio será o mês de oração pelas famílias. E o que é que vai acontecer no mês de oração pelas famílias? Primeiro, muita oração, né? Basicamente, muita oração. Nós vamos ter um tema que vai ser desenvolvido ao longo do mês. O tema é: eu como intercessor e luz para a minha família. Vamos repetir? Eu como intercessor e luz para a minha família. O que isso quer dizer? Temos duas funções básicas da família que Deus espera de nós, de cada um de nós. Primeiro, somos intercessores pela nossa família. E são poucos que entendem isso. São poucos que entendem. Você é intercessor. E na posição de intercessor, na função de intercessor, no papel de intercessor, você é insubstituível. Deus conta com você. Mas só tem eu. Não, tem você. O reino de Deus já entrou na sua família. Você é representante do reino de Deus. Então você é intercessor. E ninguém pode abrir mão dessa função. Ninguém pode negligenciar essa função. E o texto, o tema diz o quê? Que além de intercessor também sou luz. Luz é o quê? Testemunho. Eu tenho que testemunhar diante da minha família. Eu intercedo pelo quê? Que minha família se renda ao Senhor. Mas o maior pregador do Evangelho, que está dentro da minha família, sou eu com minha vida. Tudo pode acontecer que leve à conversão dos nossos familiares. Mas a maior pregação é a minha vida. É a tua vida. É a nossa vida. Essa é a Bíblia que está sendo lida dentro das nossas casas. Nós estamos estudando aqui a jornada bíblica. E a gente está vendo que o que é a Bíblia é o homem vivendo, é a história transcorrendo, a história humana transcorrendo, e Deus entrando na história do homem para modificar o homem, para ensinar o homem, para trazer o homem de volta para o seu propósito.
Você é a Bíblia dentro da sua casa. Deus quer que os outros vejam Deus entrando na sua vida, mudando sua vida. E isso está debaixo dos olhos das pessoas que são seus familiares, sua família. Essa é a Bíblia que você está mostrando ao vivo e a cores dentro da sua casa. Então, durante o mês, nós vamos conversar sobre esse tema. Somos testemunhas, intercessores e luz na nossa família. Os 4 domingos que nós vamos ter aqui, próximo domingo, irmã Gildete Vitória estará aqui pregando sobre esse tema. O texto bíblico fica a cargo da mensageira. Dia 11/5, a irmã Bernadette Monteiro, que conhecemos como Pinto, estará pregando aqui também, sobre o mesmo tema. Dia 18, a irmã Valdeci Meireles estará aqui pregando sobre esse tema. E dia 25, a irmã Valru. Todas estarão pregando sobre sermos intercessores e luz da nossa família. Como é isso? Como Deus nos ensina? Como Deus nos ajuda? Qual é o meu papel? O que eu devo fazer de prática? Quais são as dificuldades? Qual a orientação bíblica? O que devemos fazer? Como fazer? Então estaremos estudando sobre isso. E teremos o grande início, que é quarta-feira que vem, a nossa abertura do mês. 30 de abril, quarta-feira. Quinta-feira, 1º de maio, feriado. Nós estaremos aqui numa mini vigília na quarta-feira, abrindo o mês de oração pela família. Amém? Amém? Estaremos aqui abrindo. Dia 17 de maio, é o sábado, teremos um dia de jejum e oração em prol das nossas famílias. Depois estaremos dando mais detalhes sobre cada programação. Às quartas-feiras estaremos aqui orando e mantendo o estudo sobre a jornada bíblica. Estaremos orando pelas famílias. Teremos visita aos lares. A primeira será dia 8 de maio, lá no condomínio São José. Estaremos visitando, levando a palavra de Deus sobre a família, aonde estivermos. E muitas outras coisas acontecerão. Os detalhes estaremos falando ao longo do mês. Amém? Amém. Então, a abertura, quarta-feira, todos aqui. Mini vigília, começa às 19 horas. Jornada bíblica vai até 8h30. Depois iniciaremos a jornada de oração. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. A irmã Bia vai dar agora um testemunho de oração para nós. Amém? Amém. Graças e paz, irmãos. É mais um testemunho sobre vocês do que sobre mim. Nas quartas-feiras a gente tem um culto aqui, né? Só que eu estou à frente de um projeto lá na faculdade, que é na UNEX, que é quarta-feira também, a partir de 8h30 a gente começa a ter um momento de comunhão ali, na parte de baixo, né, do térreo. Só que no começo, quando o Thiago me chamou, eu fui conversar com o diretor, informando, né, que a gente ia ter esses momentos, até porque ia ser dentro da faculdade, então teria que informar ao reitor, né? Aí quando eu fui informar para ele, ele informou que não poderia ficar fazendo esses encontros, porque se ele liberasse para a nossa religião, ele ia ter que liberar para todos. E que já tinham tido alguns problemas com outras religiões, então ele não poderia abrir para a gente essa exceção. E aí a gente ficou um tempo sem fazer, orando, né, vendo o que poderia ser feito. E a gente optou por fazer a parte da oração, né, da conversa dentro da faculdade, e a parte do louvor na parte da praça, que é a praça ali em frente, né, do José Bastos. Só que aí a gente não podia divulgar, não pode, né, divulgar, porque se a gente divulgar, como eu falei, se a gente divulgar, outras religiões também vão poder fazer a mesma coisa. Mas Deus não precisa de divulgação, né? No dia que a gente estava fazendo, tem 20 dias isso, no penúltimo que a gente estava fazendo, a gente estava conversando, ia conversar, só que a gente estava esperando uma menina, que também faz parte do nosso grupo, e a gente estava conversando sobre os livros, né, eu, Jaime, Samuel, conversando sobre alguns livros, algumas coisas que a gente poderia estar usando, e aí a gente estava sentado na mesa, e na nossa mesa de trás tinham 2 cristãs que a gente não sabia, e ela pegou e falou assim: vocês estão conversando de Deus, né? Aí virou assim pra gente, sim, a gente está conversando de Deus, a gente vai ter um momento aqui e tal. Aí ela olhou assim e falou: meu Deus, eu orei semana passada para
com a gente. E aí depois disso a gente teve um momento, aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha uma menina louvando no banheiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível isso. Aí eu chamei ela para participar também, aí ela tá participando também, a menina estava louvando também. Nunca vi, nem as três, nem as duas de baixo, nem a do banheiro, nunca tinha visto. E o Senhor sabia. O Senhor sabia que tanto aquela mulher estava orando, né, que eu não sabia, e era missionária, quanto a do banheiro também, que também é recém-convertida, que tinha acabado de voltar de um culto, e aí estava louvando por conta disso. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, aí minha mãe pegou e falou que vocês estavam orando aqui quarta-feira sobre isso, e eu nem sabia. Então assim, Deus tem aberto portas, graças a Deus, graças a Ele, né? É pra Ele. E eu vou deixar um versículo aqui, que é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nem o meu trabalho na faculdade é vão, nem as orações dos irmãos é vão. Porque Deus respondeu, e Deus tem respondido através do grupo. E eu tenho certeza que o que aconteceu foi oração dos irmãos, porque foi na mesma hora do culto e não tinha por que isso aos nossos olhos acontecer, mas Deus é fiel. E é fiel tanto com o projeto quanto com as orações. Então esse mês agora, que é o mês da oração pela família, que a gente possa sempre lembrar disso, que Deus responde. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente acha que está distante, que as coisas ruins que estão acontecendo é maior, mas não, Deus é maior. E Ele só espera que a gente ore e confie nele para entregar o que Ele está esperando para a gente. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Às vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus só quer que a gente vá, o ID. Nossa irmã está indo e o resultado está indo. Deus está agindo, Deus está abrindo as portas, e nós precisamos também ir e testemunhar de Jesus na vida daqueles que precisam. Irmã, que Deus abençoe, que esse projeto continue até o fim do seu curso, e daí a outra pessoa assuma e vai. E eu tenho certeza que através desse projeto e de outros projetos, Deus tem alcançado muitas vidas. E dando continuidade aos nossos avisos e comunicados, como o nosso irmão Devan falou, na próxima quarta-feira teremos na nossa meia vigília aqui na nossa congregação. Teremos a jornada bíblica e após disso nós iremos ter a nossa meia vigília. Irmãos, é muito importante nós participarmos dessa jornada bíblica que está sendo às quarta-feiras. Está sendo um estudo da palavra do Senhor. Quem está vindo está aprendendo ainda mais da palavra do Senhor. E nós também podemos esticar um pouco, já que dia 1º é feriado. Nós estaremos aqui orando para dar abertura para o mês da família, onde nós, em maio, vamos estar aqui e nas nossas casas orando sem cessar por cada um dos nossos familiares e pelos seus familiares. Porque aqui nós oramos não só pelos nossos, mas principalmente pelos familiares dos nossos irmãos. E assim vice-versa. Então, participe desse momento, é muito importante para nós mesmos, para nós saber que Deus está trabalhando na nossa vida, para nós depois ouvirmos testemunho de irmão, que através da vigília, que através desse mês de maio, houve transformação da nossa família. E não só orar, vamos para a ação, vamos testemunhar de Cristo através da nossa vida. Porque só oração e sem testemunho estaremos andando na contramão. Então, oração e testemunho. Quarta-feira estaremos aqui e esperamos cada um de vocês. O culto começa às 17 horas e depois às 8h30 daremos início à nossa meia vigília. E o tema da oração, assim como vai ser projetado: minha vida faz parte de um projeto eterno de Deus. Ele nunca muda a sua vontade. A minha e a sua vida faz parte de um projeto de Deus. Como venho falando, a nossa vida não é obra do acaso. Nós fazemos parte do projeto
belíssimo de Deus. E se nós prosseguir, persistir, caminhar e buscar, a gente vai ver esse projeto sendo realizado na nossa vida e na vida daqueles familiares nossos. Então, é um tema específico para nós mesmos, que nós possamos estar orando sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite na nossa casa, para que, se a gente ainda tiver isso no coração, que nós somos obra do acaso, para que nós possamos estar orando, que nós somos projeto de Deus. E se você conhecer alguém da sua família ou amigo que pensa que a obra do acaso ele nasceu por nascer, ore por ele. Se você está confiante, eu não sou projeto de Deus, mas meu amigo não, então eu vou orar por ele. Então vamos sempre orar às 10 e às 8 horas, às 10 da manhã e às 8 horas da noite, esse tema. E em Salmos 37, do versos 18, nos diz: vamos ler junto? O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Amém. Esse é o versículo que nós também, além de nós estarmos orando, nós estaremos meditando em Salmos 37, do verso 18. E nesse primeiro momento de oração, vamos orar por nós e nossas intercessões no mês de maio, e também pelos nossos familiares que estão vivendo sem Deus, e fora do propósito para as suas vidas. Nesse primeiro momento de oração, eu vou convidar a nossa irmã Márcia para estar lá por esse tema, que orando por nós e nossas intercessões no mês de maio, e também pelos nossos familiares que estão vivendo sem Deus e fora do propósito para as suas vidas. Eu vou aproveitar que a nossa irmã Marcela vai orar e a gente vai acrescentar mais um pedido. Enquanto o Romário estava aqui falando, eu estava me lembrando de algo, e a gente acabou de ler um versículo que fala sobre a herança dos retos, né? Enquanto o Romário falava aqui, eu estava pensando que por causa da obra de Deus, através da Valdinha, né, que é irmã Zil, e também de nome de Eunice, hoje o Romário e Nia estão aqui. Por causa da obra que Deus fez através da vida de uma mulher que não desistiu. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar nesse momento ali, né, de velório, e eu pude ouvir isso. Zil dizia a seus familiares: não olha para trás, não desiste. E a gente pode ver hoje a herança da persistência de um servo do Senhor. Porque ela não desistiu. Hoje a gente tem Romário, que tem abençoado aqui nossas vidas, né, o líder do Ministério de Mídia. A gente tem Nia, que é há tantos anos tesoureira aqui da igreja, né, alguém de confiança da igreja, participa do Ministério de Louvor, também da direção, né, tem ajudado aí a igreja a caminhar. Temos a nossa irmã Lena, que é a nossa missionária, né, uma diaconisa. Lena serve ao Senhor com alegria. E hoje eu pude ouvir Lena agradecendo a Deus porque a sua sogra, que ela tinha como mãe, né, ela tem como mãe, disse: foi ela quem me apresentou o Evangelho. Foi ela que levou meus filhos para a igreja. Então ela disse assim: sente a dor da partida, mas sente paz por saber que a sua sogra, que ela tinha como mãe, hoje está com o Senhor. E por causa da persistência de Zil, a sua família, né, já começou aí essa caminhada. E tem os outros, como a gente acabou, né, de pedir aqui a Márcia para a Márcia orar, que é o pai de Minha e seus irmãos, que também tiveram a oportunidade de ver o testemunho de uma serva que não desistiu. Daí a gente crê que a herança é da família toda. Aí pedi a Marcinha que ore por isso, pela vida de Lena, né, e pelos filhos de Zil. Zil foi para a glória, mas deixou aí a sua herança. E queremos assim agradecer, né, ao Senhor diante da igreja, porque a serva do Senhor não desistiu. Que façamos da mesma forma. Como Zil, nós temos as nossas lutas, as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos desânimos, as nossas angústias, né? Épocas a gente está bem, tem épocas que é mais difícil, mas nada disso, irmãos, é motivo para a gente desistir. Independente do problema, sem querer comparar a vida de ninguém, o nosso problema é maior do que o problema do outro, tenho certeza disso. Então a gente vai orar por isso, viu? Esse motivo aí de gratidão no seu coração. Olha, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, gratidão pelo seu Filho Jesus, Pai.
gratidão porque o Senhor entregou Ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos falar disso, meu Deus. Queremos que os nossos parentes, nossa família possa falar disso também, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Nós queremos enaltecer e glorificar seu santo nome. Queremos dizer que toda honra é sua, todo louvor é seu, toda graça é sua, Pai. Queremos dizer que toda riqueza é sua. Queremos dizer que o Senhor é único nas nossas vidas. Queremos que permaneça assim, Senhor. Queremos glorificar seu santo nome, meu Pai, na força que o Senhor dá às pessoas que perdem seus entes queridos, Pai. Que o Senhor seja glorificado na vida das pessoas que perderam a sua serva, Pai. Ela partiu para a glória, mas ela deixou frutos, meu Senhor. Ela falou do Senhor para essas pessoas. E que essas pessoas possam fazer o mesmo, Senhor. Nós sabemos que Timóteo tinha Lloyd, tinha a avó Lloyd, tinha a mãe Eunice. E ele viveu o que elas passaram para ele. Então, no nome de Jesus, que possamos ser, Pai, essas pessoas que passarão para os nossos, meu Deus, a sua presença gloriosa. Queremos ter a certeza, meu Deus, de que o Senhor nos orienta, nos guia, para que possamos fazer o certo, Deus. Possamos andar, meu Deus, por todos os lugares que o Senhor nos envia, pregando o seu santo nome, Senhor. Através de nossas atitudes, através de nossas palavras, meu Deus, de nossas ações, Senhor. Até mesmo com o nosso silêncio, Pai, que possamos chegar no lugar e as pessoas possam sentir o bom perfume de Cristo. Queremos dizer isso para o mundo, meu Senhor. Não queremos ficar omissos nem calados, Pai. Queremos com intrepidez pregar o Evangelho a toda criatura. Muito obrigado por esse período que o Senhor nos consagrará, período de oração. Precisamos, meu Deus, que o Senhor passe na nossa frente. Precisamos do Senhor dos Exércitos capacitando cada um de nós, Senhor, para orarmos sem cessar, meu Deus. Que não seja só aqui, mas que levemos para lá para fora, Senhor, o orar sem cessar. Precisamos olhar para os lados, meu Deus. Muitas vezes entendemos que os nossos problemas, como a irmã falou, são maiores, mas precisamos olhar para os lados. Precisamos orar pelos que estão perto e orar pelos que estão longe, pelos missionários que estão nos 4 cantos do mundo, Senhor. Precisamos orar pelo nosso irmão que está lá, do outro lado. Então, precisamos fortalecer a nossa igreja. Nossa igreja é grande. Nossa igreja não é só aqui na Urbis 4 ou ali na Teosópolis, Senhor. Nossa igreja está ao redor do mundo. Então, que nesse período de oração, não esqueçamos de orar pelo povo que o Senhor abençoou, que o Senhor escolheu. Um povo que o Senhor entregou seu Filho para todos. Que possamos ter essa certeza, Senhor, para que não nos apequenemos, que a gente possa sentir a grandeza do seu povo, que a gente possa sentir que é um povo grande e que também lá do outro lado está orando por cada um de nós. Assim temos que pensar, meu Senhor, porque o Senhor é para todos. Muito obrigado, Pai, porque nós temos pessoas na nossa família que sentem a sua presença através de nós. Queremos orar por aqueles que ainda não te conhecem. Queremos que o Senhor manifeste o seu poder, Senhor, através de nossas ações. Tenha misericórdia de quem somos e nos acorda todas as manhãs, tendo certeza de que o Senhor é na nossa frente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento, para o nosso momento de dízimos e ofertas. Quero convidar nossa irmã Angélica para nos auxiliar nesse momento. Enquanto a gente orava, também lembrei de você, viu, tia? Você daí da sua dor, Deus também recolheu ali a vida da mãe da nossa irmã tia. Que o Senhor continue sendo com a sua família, né? Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Sinta nosso abraço também, viu? Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios 8, verso 6. Vamos juntos? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar o nosso Senhor. Pedir a você que fique no
gente, o fato de estarem sentados não estão livres da adoração, não. Estão incluídos aí. Nós vamos louvar agora, declarando que o nosso Deus ele não tinha nenhuma beleza, né? Não pelo menos como a gente enxerga a beleza nos homens, né? A beleza de Deus não é ainda aquilo que a gente pode ver ou enxergar. A nossa limitação humana não consegue contemplar a beleza de Deus, mas a gente quer fazer isso nesse momento. Amém? Declarar que o castigo de Jesus nos trouxe a paz. Guarda a pouco a letra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. A gente vai voltar para fazer perfeito. Eu fui me distrair com a letra. Para Jesus a gente tem que fazer o melhor, né? A gente não está com fórmula, né?
na vida de todos nós. Mas acima de tudo, que a nossa vida, Pai, seja oferta, Senhor, todos os dias a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Salmos 37, dos versos 1 ao 18. Eu vou te convidar para ficar de pé. A leitura é um pouquinho extensa, mas a gente consegue. Vamos ler juntos, logo em seguida nós vamos louvar o Senhor. Vamos lá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos infeliz. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Amém. Porque os malfeitores serão desamparados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range dentes. O Senhor se vingará dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e amaram a arma para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem o que era contra. Porém, a sua espada desventará no coração e os seus laços se quebrarão. Vale mais o pouco que tem de justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Pedindo Ele que nos leve mais além, que a gente possa querer mais de Deus nas nossas vidas. Adoração e derramar
principalmente convidar aqui à frente as mensageiras do reino, os aniversariantes da semana. Se você não fez aniversário, mas tem alguém da sua família que fez, você gostaria de vir aqui à frente agradecer, você também pode vir. E os irmãos que têm motivo de gratidão, também podem vir aqui à frente, junto com a igreja, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E convidar também as crianças, para a gente poder orar pela vida dessas crianças e pelas nossas vidas, né? O Senhor continue cuidando de cada um de nós. Então, as crianças que já têm adolescentes, né? Pré-adolescentes, glória a Deus por isso. Vou pedir para Guilherme orar, ora pela vida das mensageiras do rei, pelas crianças, pelos irmãos que têm motivo de gratidão. Já convido a Jora também pela vida de Josi, que hoje será a nossa preleitora, para o Senhor abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por todos estarem aqui reunidos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, diante dessa adoração maravilhosa, Pai. Estamos aqui para louvar o Teu nome, para conhecer mais de Ti, para falar que somente o Senhor é Rei, o Senhor é adorado, Pai, neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por essas crianças que estão aqui na frente, que o Senhor Deus possa estar abençoando cada uma delas, Pai, que elas possam crescer e gerar frutos para Ti, Pai, que nós possamos ser bênçãos, Senhor, mulheres de oração, homens, Pai, que vão crescer e falar do Teu amor, Senhor. Amém. Nos ajuda, Pai, nesta noite, que a palavra que foi dada ao coração de Josi, Pai, e através dela, o Espírito Santo possa estar falando conosco, aos nossos corações, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor. Agradeço também pelas bênçãos que estão aqui na frente. O Senhor Deus possa estar cada dia mais nos ajudando, nos dando mais e mais de Tua palavra, mais de Ti principalmente, Senhor. É isso que eu te peço para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Graças a paz. Agora foi. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês ou acessem a Bíblia de vocês e fiquem, permaneçam, por favor, com ela aberta, por gentileza. Em João 11, por favor. João 11. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu vou repetir esse versículo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Oremos. Pai Santo e amado, revelação só o Senhor pode fazer, e através do seu Santo Espírito nós pedimos que o Senhor esteja dando personalizado sua mensagem a cada coração aqui, para a glória de Jesus. Amém. Quem aqui não quer ser conhecido ou ser citado por aí por fora, aí fora, como amigo de Jesus, amado de Jesus? Quem aqui que se nega a isso? Senhor, aquele a quem tu amas. Quem não quer ser conhecido dessa forma? Alguém se atreve a levantar o braço? De forma alguma, né? Quem aqui quer ser conhecido por ter em sua casa a presença gloriosa do Filho
Deus. A presença maravilhosa do Filho de Deus. É assim que a família desses irmãos é conhecida. Marta, Maria e Lázaro são conhecidos como aqueles que são amigos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro não eram do grupo da multidão de seguidores de Jesus. Pelo menos a gente não viu nenhum relato escrito na Bíblia que Marta, Lázaro e Maria estavam na multidão caminhando com Jesus. Muito provável não estavam presentes quando Jesus estava ali sendo misericordioso com a mulher pega em flagrante adultério. Ou quando Jesus é surpreendido pela mulher do fluxo de sangue que retira dele virtude, poder. Essa família é daqueles que Jesus ia para receber alívio. Cuidados, dedicação, esforço, empenho. Jesus era recebido na casa dessa família. Essa família, esses amigos de Jesus, tinham uma certa liberdade com esse relacionamento com o Senhor. Esse lar tinha uma liberdade com Jesus e eu posso lhe provar isso através da Bíblia. Há uma liberdade tão incrível descrita na palavra que vale até a pena a gente olhar agora aqui. Vamos dar uma olhadinha, vamos pular para Lucas 10, 38, eu vou ler para ser mais ágil. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu onde? Em sua casa. Era ou não era íntimo? Era que não recebia? Recebeu ou não recebia alívio? Quem estava recebendo ele na casa? Marta, em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com o serviço e, aproximando-se dele, delicente Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe para ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Esse relato é de profunda intimidade. Profunda intimidade. Por quê? Porque Marta está chateada e vai tirar satisfação com quem? Com Jesus. Ela vai reclamar e expor se Jesus não se importava da irmã, deixa só. E mais, diz a Jesus que é para falar para Maria ajudar nos afazeres. Isso é uma intimidade. Visita não sabe da dificuldade da casa, sabe? O que a gente faz quando visita em casa? Cobre a sujeira, organiza aqui, arruma aqui rápido, tem um partido da bagunça, joga tudo lá. Tá chegando gente aí, pelo amor de Deus, arruma aqui a sala, tira isso aqui, menino, tira a sandália. Não é assim? Ou é só lá em casa que acontece isso? Ou é só lá em casa que acontece isso? Visita não sabe das dificuldades domésticas, internas da casa, os problemas dos lares, o lar especificamente, não são expostos a qualquer um. Um caso comum a se fazer ali seria Marta chamar Maria no canto e ter uma conversa entre elas. Resolver de forma íntima, sem levantar alardes e tudo finalizar dentro do esperado. As visitas sendo bem tratadas e sem nenhum desconforto. Não foi assim que Maria, mãe de Jesus, fez quando foi convidada para um casamento onde faltou o vinho e ela ficou sabendo, nem o mestre de cerimônia ficou sabendo do que tinha faltado vinho. Ela é íntima desse povo, a ponto dela ficar sabendo
situação, mexe em sala não sabe, visita não sabe, convidado ninguém sabe do problema. Maria vai a quem? A Jesus. Ninguém fica sabendo do problema. Jesus resolve rapidinho, acontece um milagre, o primeiro sinal, que é o primeiro sinal do vinho, da água para o vinho, e é o primeiro sinal público, onde os discípulos ali recebem um sinal para testificar nos corações deles que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro sinal. Onde é que a gente acha a situação do vinho? João 1, ou João 2, de 1 a 11. Depois é só ler, tá? Percebamos que é bom ter Jesus perto em ambas as situações. Tanto sendo ele o mais um convidado, no caso do casamento, que Jesus era mais um convidado, era muita gente, mas era mais um convidado, não era um convidado, né? De honra. Mas na casa de Marta, quem era o convidado de honra? Quem foi convidado para estar na casa dela? Jesus. Ter Jesus perto é sempre aprender com as diversas formas de relacionamentos. Deus trabalha de forma personalizada com cada um aqui. Enquanto eu estou aqui pregando a palavra do Senhor Jesus, cada um está ouvindo dentro do seu coração personalizada a mensagem. O Espírito Santo faz assim. Eu falei para minha mãe, por isso que ela está aqui. Eu ia citar ela. Eu vou citar ela agora. Tempo atrás, nós estávamos. Acho que foi até na outra. Foi quando nós estávamos ainda lá no outro endereço. Nós vimos, e ela ouviu uma mensagem, e eu sempre gosto de perguntar. Eu saio daqui, né, dentro do carro, perguntando. Eu amo perguntar. Gente, vocês escutaram o que foi que Jesus falou com vocês? Porque eu acho muito interessante isso, você perceber que a mensagem do Senhor é personalizada. Se você entendeu uma coisa que o irmão não tem nada a ver com o que o irmão entendeu. Por quê? Porque Jesus quis falar através daquilo ao coração. Aí um fala, outro fala dentro do carro, aí a mãe abre a boca e fala bem assim, perdão. Aí eu, perdão? Mas não tinha nada de perdão na mensagem. Nada. Não tinha uma palavra de perdão. Não tinha uma palavra de exortação quanto ao nada. Sabe o que é nada de palavra de perdão? Eu falei, mãe, minha perdão. E aí a gente começou a conversar dentro do carro, fomos para casa, eu lembro como agora, vai até na Berlim. E eu fiquei, Jesus Cristo. Aí eu fui assistir, gente, o vídeo. Eu fui assistir a pregação para saber onde foi que eu me perdi. Perdão. Mas não. Jesus queria falar com a maninha naquele momento e Deus falou ao coração dela, perdão. Mesmo que a mensagem não estivesse no script humano, o Espírito Santo está tocando em cada um personalidades aqui, ó, diferente, completamente diferente através da palavra dele. Então aqui quem está à frente é o mensageiro. A mensagem é Jesus. E ele é personalizado a cada um. Então cada um vai sair daqui com sua porção para a glória de Jesus. Renovados, transformados e totalmente convictos de que vocês são especiais. Como a gente leu na palavra, nós não somos projetos do acaso. Eu não sou projeto do acaso, nem vocês. Amém? Amém. Voltando para o texto. Quando as irmãs se posicionam a ir até Jesus, mandar a mensagem, ela manda uma mensagem não pedindo para ele vir correndo. Não fala, vem correndo. Senhor, depressa. Vai tocar no coração de Jesus. Senhor, aquele a quem tu, ou aquele a quem amas, está doente. Essa é a mensagem que é enviada. Na cabeça delas era só falar a Jesus e estava tudo resolvido. Levar o conhecimento de quem faz milagres. Quantas vezes essa família ouviu os milagres de Jesus?
empolgação dos discípulos com tantos feitos miraculosos que eles mesmos puderam realizar em nome de Jesus, quando foi 2 em 2, por exemplo. Mas ser amigo de Jesus é um chamado bem maior. Ser amado, ser íntimo de Jesus é um chamado. Ter intimidade com Jesus nos coloca em situações que muitas vezes não faz o menor sentido. As irmãs Marta e Maria estão para receber uma resposta sem muita condição de esclarecimento. 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus ouviu e disse. Disse para quem? Para quem levou a cabo. Ele ouviu e disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tá, tu recebe uma resposta dessa. Exatamente isso que o rapaz que levou para Maria o recado, penso eu, recebe um recado, meditando nessa palavra, pensando. Eu recebo um recado do Senhor Jesus dizendo que essa doença não é para a morte, não é para a glória de Deus. Aí, lembra que Marta, na outra conversa, estava onde? No pé de Jesus, ouvindo o quê? O reino, a glória de Deus. Penso eu, Marta e Maria batendo papo. Marta chega para Maria e fala: irmã, você lembra do centurião? Lembra o que aconteceu com o centurião? Nem era íntimo. O centurião não era amigo. Chegou lá, fez um pedido de cura do seu servo. Uma ordem, o servo ficou curado. A irmã: lembro, irmã. Não é. Nem era íntimo. Isso a minha cabecinha pensando, né? A gente fica estudando a palavra, imaginando a situação. Porque, irmãos, para pensar, a mesma forma natural e humana que existia em Marta e Maria, existe em nós. Nós temos expectativas com Deus. Ou não é? É ou não é? Você tem ou não tem expectativas com o Pai? Você tem ou não tem expectativas com Jesus? Então, quando você tem uma intimidade com Jesus, que tu ora, porque o que essas irmãs fazem no mundo espiritual, aquilo que a gente entende aqui, é uma oração, é pedido de socorro. Aquele a quem tu amas está doente. Eles começam ali a trazer o quê ao coração? Esperança. Que é isso que a gente faz? A gente faz isso? Não, fulano já passou por isso, venceu. Fulano, não, testemunhos. Então, vamos lá. Aí a outra pega e fala: você lembra do servo do rei? Tinha seu filho? Lembra o que aconteceu com Pedro que andou sobre as águas? E aí, o último milagre que estava todo mundo comentando, que nesse tempo aqui, nesse momento aqui, em João 10, estava um burburinho porque Jesus tinha trazido a visão a um cego de nascença. E aí penso eu que as duas estão conversando. E a última, que ninguém nunca ouviu dizer: um homem cego de nascença está enxergando. Verdade, irmão. O que é a doença de meu irmão? E a viúva de Naim, que o filho estava já morto. Se não é para a morte essa doença, para a glória, então vamos confiar. Uma enchendo a outra de esperança. Mas o que pensar quando parece que Jesus está atrasado? Quando parece que o céu está de bronze. Parece que Deus nem está ouvindo a oração. Tudo que se vê é a piora do quadro. Tudo que se vê é cenário de morte. Qual foi a resposta que Jesus mandou? Não é para morte. Sabe o que podemos aprender?
Jesus pode nos chamar a um nível superior de experiência. E com isso levar outros a crer em Deus através da nossa intimidade com Ele. Trazer a luz da sabedoria de Deus, da fé que se há quando nos envolvemos com Ele. À primeira vista não faz o menor sentido. Ele disse que não era para a morte. Não faz sentido. Cadê ele que disse que não era para a morte? O problema é que parece que não faz sentido algum o que Jesus propõe, pois à medida que os dias passam, o problema aumentou e tomou uma proporção além das condições milagrosas que elas tinham visto. Essas irmãs estão passando por um momento incrivelmente angustiante e doloroso em prol da fé dos outros. Vou repetir isso. Essas irmãs estão passando por um momento incrivelmente angustiante e doloroso em prol da fé dos outros. Versículo 14. O mesmo texto. Obrigada, irmão. Então lhes disse claramente. Jesus está conversando com os discípulos, resolve voltar. Jesus fala isso, fica mais... Deixa eu abrir aqui. Obrigada. Fica mais 2 dias ali. E Jesus resolve voltar e avisar para os discípulos. E disse para os discípulos que iria voltar para despertar Lázaro. E os discípulos falando, mas se está dormindo, não. Se está dormindo, deixa dormir, não tem problema. Não está dormindo. Aí, o versículo 14 está dizendo: então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E aí, o 15 diz: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Ou seja, Jesus não ter ido era propositalmente para confirmar nos discípulos o que eles não tinham por certo. Eles não eram convictos do Cristo. E Jesus contou com essa família. Uma família que era íntima, que não tinha medo de se expor, que o acolhia, que o amava. E que Jesus amava, como está escrito no verso 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. O amor de Jesus não nos livra de dores, mas nos leva a níveis mais intensos de intimidade e exposição. Olha que incrível. No 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta expõe seu coração, sua dor, sua dificuldade. Se tu estivesse aqui, eu cria que poderia curá-lo. E eu continuo crendo que tu pode curar. Tanto creio que mesmo em meio às minhas angústias e dores, eu sei, mesmo agora,
Deus te dará tudo o que pedires. Eu sei que tu é poderoso. Sei que a ressurreição acontecerá. Valeu a pena, vale a pena. E aí vem o ápice dessa palavra. Sim, Senhor, eu tenho um grito. Eu acredito que tu és o Filho de Deus. Não tenho dúvidas alguma. E aí pensando, mentalizando nisso, lá quando os discípulos são confrontados com a palavra, Jesus confronta-os. Jesus usa, na verdade, a palavra de Jesus confronta no sentido de todos os discípulos irem embora. Jesus abre a boca e pergunta: e vocês não vão não? Aí Pedro abre a boca e fala: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aí Jesus vai falar: bendito és tu, porque o Senhor, Deus, revelou a ti. Marta não foi revelação de Deus, Marta foi convivência. Marta tinha certeza que Jesus era o Cristo de Deus. A certeza absoluta, porque Jesus era extremamente humano, extremamente misericordioso, extremamente bondoso. Jesus era um homem diferente de todos os outros. Jesus olhava diferente para o homem. Jesus parava para fazer o bem. Jesus era alguém que mostrava que ele era o Cristo em suas atitudes. A revelação, obviamente que foi Deus. Eu estou falando no sentido de que a exposição de Marta foi para o Cristo, diretamente. Ela não precisou ser apertada menos ou mais, foi o irmão que morreu. Ela está diante da pior dor da vida dela. E mais. Essa dor que ela está passando, não é só ela que está passando. É a irmã que está passando. Mas ela não foge, ela permanece em Cristo. Ela tinha motivos de sobra para dizer: mas ele não disse que não seria para a morte? Mas ele não disse que seria para a morte, que não seria para a morte, ele morreu. Mas Marta não dá as costas para Jesus. Marta vai correndo, expõe seu coração e diz: eu sei que até agora tudo que tu pedires, tudo ser fé é algo que não dá para explicar. Fé não tem como você explicar. Eu não tenho como chegar para a pessoa: tem fé, quem foi Deus? Me mostra para ele: não tenho fé. Você crê em Jesus, crê em Jesus. Você quer que Jesus andou sobre as águas? Crê que Jesus andou sobre as águas. Você quer que Jesus ressuscitou? Crê. Jesus veio. É fé. Jesus, seu Cristo, por pura forma de relacionamento no convívio. A presença de Jesus na vida dos irmãos tinha algo que não restava dúvida: um ser humano único, nunca visto em uma pessoa extremamente misericordiosa, compassiva, graciosa, verdadeiro, bondoso, paciente, generoso, humano como nenhum outro homem. Homem perfeito, ele é o Cristo de Deus. Pela presença, Marta trabalhava para melhor fazer, ainda que fosse divertida, como a gente viu. Isso não fazia ela mudar o olhar dela para Cristo, não fazia ela recuar. Ela permanecia porque ela sabia que ele tem sempre razão, mesmo quando nos adverte. Eu não tenho. Como é difícil ser advertido por Jesus de vez em quando a gente só quer ter razão, né? Ela se posiciona em fé, ela permanece. Ela se prontifica a ir, a levar sua irmã ao lugar de encontro com o dono dos seus dias. O texto continua e podemos perceber a mensagem do Senhor, a forma como o Senhor trabalha de forma personalizada. Porque Marta e Jesus teve uma conversa mais intensa.
um fortalecimento de fé, uma confirmação de esperança e mover em amor. Trazendo a memória dela, mostrando para ela quem Jesus é. Ele abre a boca para dizer isso para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente crê nisso, né? Porque Jesus declarou para essa mulher: eu sou a ressurreição e a vida. A gente crê que aqueles que dormem no Senhor estão com o Senhor Jesus. Porque Ele disse para essa mulher. Com Maria a gente pode perceber outra situação. O verso 32 vai falar assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando, Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Maria escolhera a melhor parte. A mesma coisa que Maria faz na casa, Maria faz quando vê Jesus. Maria estava prostrada aos pés de Jesus, ouvindo, e Marta não tinha gostado. E na hora da dor, Maria faz a mesma coisa. Ela corre e se joga aos pés do Senhor Jesus, porque é ali o lugar dela. Ela entende a identidade dela com o relacionamento com Jesus. Ela vai aos pés de Jesus, porque é personalizada. A mensagem é personalizada, é conforme o seu relacionamento com Deus. Cada um aqui tem um relacionamento diferente. Vou citar mais uma vez minha mãe, porque essa semana nós estávamos conversando. E aí nós estávamos conversando a respeito de oração. E aí ela falou bem assim: eu não sei falar do jeito que você fala, né? Eu falei: mãe, você acha que eu oro a Deus do mesmo jeito, na minha intimidade, como eu oro ao público? Eu não falo assim com Jesus quando eu estou só em Ele. Às vezes eu não estou vendo esses problemas que estão acontecendo, não. Porque Ele é meu amigo. Então eu converso com Jesus assim. Eu falo com Jesus tudo o que eu estou sentindo. Tudo. Absolutamente tudo. Você não viu não aquela injustiça que aconteceu comigo essa semana, Senhor? Senhor, o Senhor não está escutando, não? Eu não falo isso na vida de ninguém. Por quê? Porque eu estou intimamente conversando com meu Pai. Eu não vou conversar assim, pegar aqui agora e começar a orar dessa forma, porque é meu secreto. O secreto dessas irmãs, a forma dessas irmãs se relacionarem com Jesus são diferentes. Uma é serviço. E ela se dedica ao que faz. E Jesus a ama. E a outra aos pés. E muitas vezes a gente pensa que Jesus ficou intensamente movido e comovido por questão física, humana. Quando Jesus passa por esse momento de angústia. Mas vocês lembram que Jesus ia ser crucificado? Vocês lembram que a morte não foi projeto de Deus? Vocês lembram que Ele fala que eu sou a ressurreição e a vida? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. A morte é dor. A morte é angústia. A morte é pavor. A morte é martírio. É sofrimento. E a vida está vindo à morte. O Senhor não nos criou para a morte. A morte é dolorosa e cruel. Imagina você como mãe, como pai, como irmão, como irmã, como tia, como filha. A dor que sentimos pela morte de alguém que amamos. Nós não fomos criados para a morte. Lá em Eclesiastes está dizendo que Deus colocou a eternidade em nosso coração. E lá em Romanos 6:23 vai falar: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. É esse o projeto de Deus desde o início: vida eterna.
Ele declara ser a ressurreição e a vida. Imaginam ele ser na vida, olhando a morte de forma tão intensa. Quantos que morrem eternamente hoje? Quantas pessoas morrem eternamente hoje? Imagina se essa dor dói em nós. Imagina isso no coração do Senhor. Como achar que Jesus simplesmente teve uma crise existencial e se compadeceu? Não é só isso. A morte eterna, a ruptura do ser vivo para a morte. A verdade espiritual que há nesse acontecimento, ele pagaria com a própria vida. Ele, em um dado momento, estaria dentro de um sepulcro. Mas os discípulos vivenciaram a agitação do espírito e perturbação na qual Jesus passara. Jesus, sendo Deus encarnado, estava passando pelo momento de confronto com a natureza humana, o fim dos homens. Você está pronto para morrer? Você já entregou a sua vida para Jesus? Entregou de entregar mesmo? Tem convicção da salvação ou ainda tem dúvida? Porque se não é salvo ainda, está esperando o quê? E se tem dúvida na salvação, estamos aqui à sua disposição para você entender que Jesus morreu no seu lugar naquela cruz. Que é substitutivo, não tem mais nada que Deus possa fazer. De uma vez por todas, seus pecados foram pagos na cruz. O único dever nosso é confessar e andar segundo as pisaduras dele. Porque pelas suas pisaduras somos? Amém. 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Na minha visão e na sua visão, podemos nos ajuntar com a Marta e olhar para o nosso cenário e falar: Senhor, agora não. Já passou muito tempo. Meu irmão, minha filha, meu filho, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio, meu cunhado, meu parente, já cheira mal. Eu tenho um problema sem solução em minha casa. Assim. Não pode mexer não, porque ninguém acredita nesse milagre. Eu permaneço confiando em Ti, mas a minha fé é limitada demais para ir além. Tirar a pedra é demais para mim. Porque a razão pela qual eu creio é na lógica. Tu já ressuscitou morto, agora ele está febrino. É demais. Tirar a pedra que impede que está morto venha viver, vai exigir muitas vezes que a gente faça uma parte um pouquinho mais grossa na situação. Porque morto sente alguma dor? Lázaro estava passando por alguma coisa, uma pergunta que não quer calar. Lázaro estava passando por algum martírio, por alguma dor? Mas Lázaro estava de boa, mortinho. Morto não sente dor. Quem estava precisando se esforçar? Quem estava precisando crer para ver? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está no mundo, quem está morto, não sente nada não, tá? Quem sofre é quem está vendo o morto fedendo. Tenha pessoas perto de você que te ajudem a tirar a pedra. Tenha gente que te ajude
a caminhar. Porque quando pede para Marta tirar, Marta não consegue tirar essa pedra só. Marta jamais poderia tirar essa pedra do lugar. Mas ela tinha pessoas próximas dela. Essa família tinha gente que apoiava, que cuidava delas. E por isso o milagre aconteceu. Porque o milagre acontece quando a gente crê. Ainda que é difícil crer, mas milagres acontecem. Porque a sua impossibilidade, a minha impossibilidade para Jesus é só tira a pedra. É um esforço lógico, humano e limitado, mas possível. Mas mais uma vez, caminhe com gente que te ajude a entender que seu milagre vai chegar. Não fique olhando para quem está, não abra. Não olhe para a impossibilidade. Jesus é o mesmo, ele não muda. O que ele disse, ele cumpre. Ele é fiel. E ele é vivo. E ele é aquele que intercede por nós. Quando a gente ora em nome de Jesus, a gente ora por quê? Porque Deus escuta em nome de Jesus. Josi vai lá e fala em nome de Josi, não adianta nada. O que é Josi? Morreu foi? Ou não? Quem pagou os pecados foi Jesus. Quem ficou crucificado, quem martirizou foi Jesus. É nessa fé que você e eu temos que caminhar, irmãos. Ninguém consegue andar sozinho, não. Ninguém. Não tem como, não dá. Você tem que se apegar a alguém de Jesus mesmo. Jesus é outra coisa. Começa a observar uma data. Agora, por favor, nós estamos estudando aqui dia de quarta-feira os comportamentos de Deus e os comportamentos dos homens. Não confie no homem a ponto de achar que o homem é Deus, não, tá? Porque possivelmente vai dar uma caidinha uma errada. Aí tu já fica na freia. Vou até aqui, porque eu sei que é imperfeito como eu. Eu posso errar e ele vai errar comigo. Porque o único perfeito é Deus. O único perfeito é Deus. O único capaz de preencher todas as lacunas das nossas necessidades existenciais é o Senhor. O único. Homens falham, é naturalmente comum falharem. Acho interessante que a gente muitas vezes lê a Bíblia, né? Voltando para o negócio do estudo. Pensando aqui. Dia de quarta-feira está estudando a palavra e vendo os erros, né, do homem, né? O homem erra, Deus vai lá e ajusta e conserta. E ele faz isso com nossas vidas o tempo inteiro. Ela não é. O tempo inteiro Jesus nos ajudando, volta pro caminho. Tá vendo que tá errado não, pega o cajado, puxa pra cá, né? Porque ele é o bom pastor. Sempre. E a gente está vendo os comportamentos dos homens. Ainda que Abraão seja o pai da fé, Abraão errou. Abraão se deita a pagar. Tem um filho. Ele errou. Por isso que a gente não pode olhar. Eu quero enfatizar isso o tempo todo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se apega tanto ao ser humano que na hora que o ser humano erra, eu tenho pessoas próximas que eu tenho, né, feito o estudo da palavra lá na empresa, que saiu da igreja por causa de uma pessoa. E não voltou mais a decepção de uma pessoa. Ele se decepcionou tanto com esse ser humano, que ele não quer saber de igreja. E louvado seja Deus, e quem, né, as irmãs, os irmãos que oram, se toda segunda-feira, glória a Deus, o Senhor Jesus tem dado a oportunidade de a gente estar lendo a palavra. Nós estamos em João 13 agora, toda segunda a gente lê um capítulo. E queira ou não queira, está ouvindo. Minha esperança é que ele volte. Amém. Minha esperança é que aqueles que ainda não tiveram convivência com Jesus passem a ter. Mas a nossa obrigação como cristão é confiar exclusivamente em Jesus, mas saber que tem pessoas que caminham com Ele e que pode nos ajudar a tirar a pedra. A tirar a pedra para nos ajudar, nossos maridos, nossos cônjuges, né? Irmãos, irmãs, amigos, vizinhos e assim sucessivamente. Tenhamos sensibilidade. Quando Jesus não chega, sejamos que nem essas irmãs. Perseveremos. Gente, essas irmãs me ensinam tanto. Porque eu me colocando no lugar dessas duas mulheres, eu não sei qual seria meu comportamento com Jesus.
eu estou sendo muito sincera. Mas elas têm um amor tão grande, elas entendem tão grande que Ele é o Senhor, de uma forma tão pontual, que elas exalam fé. Elas exalam um comportamento de convicção. O Senhor sabe o que faz. O tempo é seu, a vontade do seu jeito é melhor do que a nossa. Porque o comportamento delas é esse. Comportamentos é de ir. Maria estava lá, enquanto Marta foi, Marta fica sabendo que Jesus está vindo. Quando Marta foi, Maria fica lá sofrendo, os judeus com ela vendo. Quando Marta ouve, vai chamá-la, porque ela diz isso para Maria, ela fala para Maria, Maria, Jesus fala para Maria, para Marta, perdão, para Marta chamar Maria. E quando ela vai falar para Maria, ela fala, o mestre te chama. Então ela sai correndo, desesperada, chorando muito. E aí, isso está tudo escrito nesse mesmo contexto. Quando ela está indo correndo, desesperada, os judeus vão juntos, os que foram lamentar a morte de Lázaro. Ou seja, esses homens que estão ali estão sendo impactados com a fé. Porque tem um certo momento que fala bem assim, quando ele chora, Jesus quando chora, né? Aí fala assim, como gostava, como amava ele. Aí os outros, mas não podia ele, que abre os olhos de um cego de nascença, também fazer algo por esse amigo? Só que a gente tem que entender que Jesus não trabalha do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma, né, mãe? É no tempo dele, é do jeito dele e da forma dele, porque a conversa que nós tivemos também foi essa. Do jeito e da forma dele. Perseverança. Perseverança. Permanecer em Jesus é a melhor opção, não tem outra, não dá outra. Não mais o profeta, não mais o curandeiro. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Emmanuel, Deus conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito lá no 40, disse-lhe Jesus, para quem? Para Marta, Senhor, já fez. Ela falou isso? Olha o que é que Jesus disse. Não lhe falei que, se você crer, veria a glória de Deus? Olha a injeção de ânimo. Eu não lhe disse que se você crer, eu não lhe disse que se você continuar na sua fé, se você permanecer, você verá a glória de Deus. O que acontece? Então tiraram a pedra. Lázaro saiu logo? Porque Jesus precisa dizer, vem. Não adianta. As nossas expectativas ainda precisam esperar. Espera, porque vai dar certo. Jesus não mente, gente. Ele não nos engana quando nos chama. Aflição a gente vai ter, dificuldade também. Mas é bom confiar nele, permanece. Aí ele vai lá e fala, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aí olha a intimidade. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Foi exatamente isso que ele fez. Você já pensou, você lá, na hora? 4 dias perdido. 4 dias. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Lembram do que eu falei? Jesus contou com essa família para ser reconhecido por muitos. Assim acontece na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Quem aqui não quer ser citado como amigo de Deus, como amado? A mesma pergunta que eu fiz anteriormente, vou fazer a mesma agora. Quem aqui quer ser conhecido por ter em casa a presença do glorioso Filho de Deus? Creia, vai ser testemunho.
vai ser testemunho. Faça a sua parte, crê em Jesus. Crê na autoridade do Filho e por meio dele clame a Deus. Creia que Jesus não está atrasado. Creia. Em meio à espera, aprendamos com Marta. Professe. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Clame a Jesus. Clamor, oração, é algo que nosso amigo e irmão, apóstolo Paulo, fala muito em suas cartas. E eu queria ler 1 Timóteo 2, 1 a 5. Eu queria não, na verdade, quero que a gente possa estar lendo junto. 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Nova versão NVI, por favor. Não? Bora aqui então. Ademoesto-te, pois antes de tudo. Ai, tá, valeu. Bora ler juntos? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Quem é o nosso mediador? O homem. Então você pode crer nisso? Você recebe em nome de Jesus essa verdade? Percebam, Marta e Maria vão a quem pode solucionar. É importante ter amigo, é importante. É importante mandar um recado por alguém que vai ter condição de ir até Jesus. Eles são nossos intercessores. Pessoas que intercedem pelos outros, é importante. Mas falar teste a teste com Jesus, você tem a possibilidade de fazer isso. Não tem? Seus joelhos dobrados, qualquer hora que seja, sua mente voltada para Jesus, fazendo intercessões. Isso é agradável, isso é aceitável. Isso é como um aroma suave para Deus, sabe? Você passar o seu tempo dedicado com Deus, acreditando que Ele pode. Agora não é o tempo dele. Porque parece que ele está atrasado, não parece? Parece, mas não está. Jesus chega muito depois, mas não atrasado. E é testemunho glorioso. É o único homem morto que ressuscitou. Edeno. Tenha fé, clame pelas crianças que estão cheirando mal perto de você. Morto fede, não fede? Morto fede. Morto pode não fazer nada, mas incomoda com o cheiro. Mas Jesus pode ressuscitar. E é isso que nós temos que crer. O único que a ressurreição e a vida é quem? Repita alto aí, quem é a ressurreição e a vida? Vamos ver milagre, vamos ver cura, vamos ver transformação, vamos ver nossa família toda prostrada, neto, bisneto, tataraneto, todos em nome de Jesus, todos vai ficando de fora, todos vizinhos, todos em nome de Jesus, porque Ele quer. A palavra diz que Ele quer. Se Ele falou, Ele quer. E se Ele quer, basta nós fazer a nossa parte. Se a pedra está grande, pede ajuda. Corre. Pede ajuda. É fácil. Só não faça autossuficiência, porque o maior perigo do mundo é alguém achar que pode sozinho. Não dá. Caminhada sozinho não vai. Não vale.
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 1, 5. Que Marta, Maria e Lázaro possam estar no coração de cada um essa semana, trazendo a luz da verdade de Jesus, mostrando a cada um a necessidade que temos de estarmos aos pés. E ainda que não estejamos aos pés, porque a dor é muito grande, porque o motivo de angústia é muito grande, mas a gente vai para Ele. Que Jesus possa completar essa mensagem ao coração de todos e que em nome de Jesus nós temos uma semana repleta de paz. Como o nosso pastor presidente fala, tenhamos a melhor semana de nossas vidas. Em nome de Jesus, você esteja aqui na quarta-feira para estarmos juntos nessa mini vigília, onde a gente vai aprender mais um pouco da palavra e iremos orar pelas nossas famílias. Vão ser 30 dias intensificados, vamos ter aí algumas situações, mas que você persevere, assim como essas irmãs que nos ensinam a permanecer, ainda que a dor seja grande. Amém? Mas a vitória vem. Pai Santo, em nome de Jesus, nós cremos na vitória que vem do Senhor. A nossa incapacidade de enxergar o morto reviver é algo absurdo, porque cheira mal e nem chegar perto a gente quer, muitas vezes. Por favor, nos ajuda a perder o medo, o travamento e ir lá e tirar a pedra. Aquilo que a gente pode fazer, nos ajuda a fazer. Nos ajuda a sermos testemunhas vivas e oculares que o Senhor faz milagres, sim. Porque a ressurreição e a vida é o Senhor fazendo milagres. Nós fomos resgatados um dia, então o Senhor pode fazer por qualquer um. Em nome de Jesus, transforma essa mensagem em vida nos nossos corações, para a glória de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa, estamos despedidos.